Deu? Mas já Tudo estamos bem? voltando. Tudo bem. Voltando a mimoso. É, Então, solicitamos pela... aconteceu. Eu não sei se foi a minha ou a sua, mas Não sei, deu, caiu, fechou tudo caiu aqui. total. O meu É, também fechou aqui. sim, então voltando É, já. voltando a Mimoso, a foto é essa aqui. Aí. Sim. Tudo bem? Ok, para mim tá Ok, tranquilo aqui. obrigada. Então, em Mimoso, nós fizemos o documento solicitando o tombamento da escola, fizemos fotografia de todos os bens culturais que ali existiam e que poderiam ser tombados. E assim aconteceu. Nós fizemos esta visita logo no início, né, de fevereiro, março talvez, não tenho a data agora, mas em 13 de novembro de 2012, nós já tivemos o Sim, tombamento da escola. Né? E isso foi uma grande conquista para a REMP, né? sim. Porque fizemos todo esse trabalho logo em nome da REMP. Né? Gostaria que você pegasse agora a fotografia do Comitê de Cuiabá. Aqui. Isso. Nesta foto, nós temos a data de 29/2/2012. Foi quando nós criamos o comitê em Cuiabá. Né? Então, nos primeiros meses, nós estávamos assim, bastante animadas com tudo isso, e nessa reunião de 29/2 é que nós combinamos a ida para Mimoso. Então, nós somos em 30/2. Portanto, no final daquele ano já estava tombada a escola. Né? Sim. E na reunião de 29/2, e aqui nós temos esse que está com a camisetinha com verde é o Jonilkin, né? Outros professores, esse eu não me lembro, o segundo não lembro o Esse, nome. esse é o Eduardo Espíndola. O Espíndola. E a professora Tereza Marta, né? E aí o que Isso. fica escondidinho sou eu, professora Maria Antúlia, e um representante do Museu do Exército, que estava conosco Isso. naquele momento. Isso. Que tá atrás. Então, que está atrás de mim, né? Que não aparece para vocês, Isso. eu acho. Então, fizemos nesta data, criamos o Comitê de Cuiabá, Comitê Gestor da REMP em Cuiabá. Tá legal. O Comitê de Cuiabá, inicialmente, ele foi coordenado pela professora Tereza Marta e Ariadne Mazieri, os dois coordenadores. Foi composta um comitê de ação educativa, o professor Jonilken, e inicialmente sozinho. E foi também composto a Comissão de Cultura e Divulgação, que é o do Eduardo Espíndola, que aparece aí, e você, Viviane. Né? E a Comissão de Pesquisa e Estudos, que pensamos em construir, ficou para ser constituída. Mas não demorou muito. Na reunião de 26/9/2012, 6, 7 meses depois, já estava constituída a nova comissão. Então, com o Agnaldo Fernandes da Silva sendo vice-coordenador e a professora Ariadna, que era vice anteriormente, ela passa para a coordenação. Daí foi composta a Comissão de Divulgação e Cultura, com Eduardo Espíndola, Hamilton Martins, Nicodemos Mesquita, Eduardo Anicésio de Matos, né? O pessoal da Comissão de Ação Educativa ficou Jonilken mesmo, mais a professora Heloísa Ariano, da UFMT, Eliane Aline dos Santos, e na Comissão de Pesquisas e Estudo ficou a Viviane Loz, Aguinaldo Fernandes, Tereza Marta Pressotti e a Evanilda Maria Ramos dos Santos, porque a professora Tereza tinha, anteriormente na coordenação, tinha declinado. Então, assim, é bom citar os nomes, porque fazemos memória, né? Que são pessoas que estão atrás desses fatos, dessas ações, e que são pessoas... Aqui estamos falando de coordenadores, aqueles que compõem comissão, mas as reuniões, e nas atas vocês podem perceber, elas tinham um número interessante de participantes, para além desses coordenadores todos que estamos citando aí. E aí corremos o risco também de deixar de citar algumas pessoas, né? Então já peço desculpa se isso ocorrer, porque uma apresentação a gente acaba resumindo as coisas, né? Sim, até porque o nosso tempo, né, não é tanto assim. Muito bem. Aí peço a você que coloque a criação do Comitê de Rondonópolis, por favor. Essa, né? Esta aqui, isso.
Tá. Então, em Rondonópolis, nós criamos em 4/9, mais ou menos na mesma época que organizamos lá em Cuiabá, organizamos o nosso grupo aqui. Por quê? Porque toda vez que nós fazíamos as reuniões para criar comitê, nós fazíamos um evento junto. E aqui, no caso, assim aconteceu em Primavera, assim aconteceu no Museu de Arte Sacra e assim estava acontecendo em Rondonópolis, que era um evento que organizamos com a ALL. Eles tinham acabado, uma equipe do Zanettini tinha acabado de fazer uma pesquisa para Ferro Norte, né, uma pesquisa de arqueologia, e tinham encontrado mais arqueologia histórica do que pré-histórica, que é uma coisa para se pensar também, mas enfim. E então eles precisavam fazer uma apresentação para a sociedade daquele momento da pesquisa que eles haviam concluído, pesquisa de campo. E aí nós aproveitamos e fizemos uma parceria, né? E fizemos esse trabalho no saguão da Biblioteca Municipal, onde funcionava no piso superior a Secretaria de Cultura do Estado, do município. Naquela oportunidade, então, a conferência foi Patrimônio Arqueológico e Cultural de Rondonópolis e Itiquira, potencialização dos trabalhos a partir dos museus e do turismo local. Foi um evento bastante interessante, com um número bom de pessoas, inclusive de Itiquira. E aí, ao final desse trabalho, tivemos um tempo planejado direitinho para fazer aquele. O coordenador ficou o Vicente Albuquerque Maranhão, o vice-coordenador ficou José Antônio de Lara, o Zé Coca, que também já faleceu, veja, enquanto em 10 anos, quantas pessoas, né, já se foram. Então, aí o que de Rondonópolis, e disse que a nossa comissão foi composta pelo Vicente Albuquerque Maranhão, que era um jornalista que nós tínhamos aqui, depois foi para Cuiabá. O José Antônio de Lara, o Zé Coca, né, um artista plástico, cadeirante, pessoa queridíssima, bastante empenhado nas questões culturais, principalmente na questão das artes plásticas, ele era um pintor, né? E a Comissão de Cultura e Divulgação, que ficou Lucivânia Mendes, Alexandra Pimentel, Maristela e Priscila Meirelles, um grupo de moças, estudantes da universidade, bastante empenhadas, né? A Priscila Meirelles já era turismóloga e jornalista, então nós tivemos a participação desse pessoal. E aí a Comissão de Ação Educativa, a professora Maria Aparecida Gonçalves, que é a professora da Escola Alfredo Mariem, e a Francisca, né, ficaram. E tivemos a Comissão de Pesquisa e Estudos, composta a maioria pelas professoras da universidade, a doutora Jolisa Chagas, que era do curso de Biblioteconomia, a professora Mônica do Amparo Silva, também do curso de Biblioteconomia, a professora Marli Ferreira Marques, era funcionária da universidade, mas também havia cursado História. E então, esse grupo ficou o grupo para pensar as pesquisas e estudos de educação patrimonial e museológica. Durante o período em que nós estávamos ainda em 2012, com esse trabalho sendo organizado, nós tivemos a presença em Rondonópolis da professora Marta Pressotti e a professora Heloísa Afonso Ariano, que vieram acompanhando a exposição itinerante do patrimônio imaterial mato-grossense. É importante destacar porque esta exposição foi resultado do inventário da cultura material imaterial mato-grossense, que elas haviam feito, ela e um grupo imenso de Cuiabá, e essa exposição estava percorrendo vários municípios do estado, né? E o nosso foi um dos municípios que recebeu a exposição. Logo após sair de Cuiabá, o nosso foi o primeiro município a receber a exposição.
Fizemos eventos na universidade, né? Inclusive quando inauguramos o Museu Universitário de Rondonópolis, que hoje ainda não tem um corpo como tem, por exemplo, a Unemate, que o professor Jesus falou no primeiro momento. Certo. Mas eu acho que você parte de onde você parou, tá? Certo. Mas eu vou só retomar, então, a Expoimate, que foi uma expo pelo estado todo. Está ouvindo agora? Ok? Tá. Organizada pela professora Maria Marta Pressotti e a professora Heloísa Fonsariano, e nós recebemos essa exposição aqui. Fizemos um evento na universidade, né? Inaugurando o Museu Universitário de Rondonópolis, com uma exposição de pinturas e desenhos do Calé Marien, isso em 2014 já, e fizemos um trabalho que teve uma continuidade. Começamos em 2012, lá com o tombamento, em Mimoso, né? E que temos continuidade até os dias atuais. Estou me referindo à sala de memória, sala de memória Rondon e Familiares, Rondon. que criamos em Mimoso, em 2012, e a Associação de Amigos da Sala de Memória Rondon e Familiares, que continua até hoje em funcionamento. Nós fizemos aquele trabalho e fizemos uma fundamentação teórica para ele, voltado para a sala de memória escolar. Porque a intenção era fazer uma sala de memória na escola de Mimoso, né? Sim. A escola que o Rondon havia construído, no local onde era a casa dele e tal, e com a intenção que a Secretaria de Estado de Educação do Estado cedesse a parte antiga da escola para fazer o funcionamento da sala de memória. Nós não conseguimos instalar a nossa sala de memória na escola. Nós instalamos num local provisório, no centro multiuso, ali ao lado da escola, e mais tarde, agora em 2016, depois da inauguração do Memorial Rondon, fomos convidados a colocar a sala de memória lá no Memorial Rondon. Então, tem um ano, né? Na parte superior do Memorial Rondon. E a comunidade abraçou esse projeto, né? Então, nós não constituímos rede de educadores em museu em patrimônio em Mimoso ainda, né? Mas lá, então, houve o tombamento da escola, a criação da sala de memória, a criação da associação de amigos, e o trabalho continua acontecendo. Para a inauguração da exposição da sala de memória em 2016, porque depois de criada, nós levamos um tempo amadurecendo, trabalhando politicamente com o Estado para conseguir colocar na escola, depois com Santo Antônio do Leveger, com a prefeitura, para colocar nesse espaço que estou comentando com você, que vocês conhecem lá, quase muitas pessoas de Mato Grosso conhecem. Então, assim, levou um tempo para a gente conseguir chegar na inauguração da sala de memória. Inauguramos após 4, 5, 6 oficinas, tanto de educação patrimonial, como de educação para o turismo, para a recepção do turismo. Socioeconômica, enfim, passamos uma temporada amadurecendo e trabalhando e escrevendo artigos, inclusive, resultou também numa pesquisa de mestrado, então até que a gente conseguiu colocar no Memorial Rondon. Então agora nós vivemos uma nova etapa da REMP em Mimoso com essa instalação no Memorial Rondon. Mas dentro de todo esse processo, nós tivemos 2 visitas das netas de Rondon na sala de memória, tivemos roda de conversa, né? Tivemos muito trabalho interessante. E assim, Mimoso não seria tão difícil o acesso para mim, por exemplo, se tivesse a estrada asfaltada de Rondonópolis para Santo Antônio do Leveger, e que eu cheguei a fazer por terra, né? E que tem só 40 quilômetros de chão, o restante é tudo asfalto, mas é dentro de fazenda. Então, não é uma estrada que você possa se
deslocar com tranquilidade, né? Parece que ela está sendo asfaltada agora, né? Ela está sempre sendo asfaltada, né, Viviane? Faz tempo que ela está sendo asfaltada. Eu vi algumas fotos que ela diz que ela está sendo asfaltada. Só que não chega, né? Não concluem isso. Eles, enfim, deve ter umas motivações para manterem esse processo assim tão demorado, né? Então, em Mimoso é um trabalho interrupto, né? Ininterrupto, de 8 anos. Em Primavera do Leste, houveram muitos desdobramentos. E Cuiabá também houveram muitos desdobramentos. Depois eu gostaria que você também contribuísse, falasse um pouco a respeito, se você puder, que você esteve mais próxima disso, né? Aqui em Rondonópolis também. Então, assim, a rede de educadores em Museu e Patrimônio no estado de Mato Grosso, ela fez e ainda faz um trabalho que avançou, que se desdobrou e que a gente não tem a dimensão disso. Não temos porque é uma rede, não é uma instituição. Então, eu fiz uma coletânea documental e mandei agora no nosso grupo de WhatsApp, né? E temos um grupo de Facebook também, vocês podem procurar REMP-MT e podemos colocar também aqui depois o endereço. Mas como é uma rede, a gente acaba não tendo controle do que as pessoas fazem, até porque não é esse o propósito, né? Sim. Então, assim, muitos desdobramentos aconteceram no Estado a partir das discussões que houveram na REMP, desses momentos de criação que eu trago para vocês, né? E uma das coisas, assim, que vale muito a pena a gente colocar, que assim como vocês começaram esse trabalho, a Simone, a professora Maria Antúlia e tal, por um incentivo de uma política governamental, todo esse tempo de permanência, que estive na REMP, permaneço na REMP, nós fizemos um trabalho também em nível nacional, né? Porque em 2008 se discutia muito a Política Nacional de Museus, e que foi instituída ali em seguida. Eu participei de vários fóruns para chegar na Política Nacional de Museus. Inclusive, fiz uma publicação pelo Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, né, sobre essa participação do Estado, né, na Política Nacional de Museus, e você e outros também participaram. O Sistema Nacional de Museus, o Sistema Estadual de Museus, né, que até hoje ainda o Mato Grosso começa a implementar, vai implantando, depois parece que não implantou nada, vem outro grupo, começa na Secretaria de Cultura, né, começa a implantar de novo, enfim. Mas eu acho que com as novas tecnologias, né, e se a Secretaria de Cultura investir assim, fortemente nessa área, as informações não se perdem, né? Então, aqueles que estão à frente agora, não sei se é a Cíntia, quem é que está à frente lá, daqui a pouco eles estão novamente recuperando essas histórias, essas informações e fazendo aquecer. Sim, hoje quem está na Superintendência de Patrimônio é o Ivan. E quem está como coordenadora dos aparelhos museológicos é a Fernanda Quixabeira, que também está coordenando as ações do Sistema Estadual de Museus. E a Fernanda faz um trabalho... Faz um trabalho muito bom, Faz. Fernanda é historiadora, é mestre em História, né? Sim. Então, ela tem, assim, demonstrado engajamento nesse aspecto. Inclusive, o Sistema Estadual de Museus foi contemplado pelo IBRAM para a reestruturação dele, né? Que veio aqueles cursos, aquelas formações, onde contratou uma equipe de museólogo para fazer consultoria e daí por diante. Então, assim, devido a esse processo da pandemia, né, tudo se paralisou, né, nesse aspecto dos presenciais. E nós até tínhamos um presencial que era com você, com o sistema, com o secretário, para falar o que está se pensando dentro dessa questão da política, né, para os museus. E acabamos não dando sequência, né, nessa formação que nós iríamos fazer. Mas, mediante a nossa nova realidade, a atual realidade, a gente está discutindo em retomar e fazer essa interlocução à distância mesmo, usar os aplicativos que nós temos aí disponível, né? Para dar sequência nesse seminário, que nós vamos fazer um seminário, que é Museu em Diálogos e Conexões, que o Museu de Arte Sacra já está indo para a terceira edição. Terceiro evento,
É o terceiro evento. O primeiro, inclusive, participou, né? A REMP no segundo também, né? Uhum. E a ideia da sequência, né? Que a gente entre naquela mesma estruturação que nós havíamos feito e dar sequência nisso à distância. Nós estamos em diálogo com algumas plataformas também já consolidadas, como a Univag, a gente está em diálogo com a Univag, com as universidades particulares, que já tem plataforma de formação pronta, que a gente não precisa construir isso, né? Então, esse nosso pedido para a Univag está sendo analisado, né? E utilizar o que já tem disponível. Mas também, eu acho assim que é muito importante nesse momento a REMP fazer as suas reuniões, né, à distância, que é o que ela se propõe fazer, a rede, né, discutir. Nós hoje temos um grupo que é o grupo do WhatsApp, né, e também o grupo hoje lá do Facebook, né, que pode dar sequência em várias ações nesse aspecto. Inclusive o Jonil, que mencionou aqui, ó, seria possível uma especialização em educação museal no Mato Grosso via o FMT? Eu acho super possível, né, professora? É só a gente fazer a provocação para a Universidade Federal, porque eu acredito que atualmente hoje no quadro da UFMT no Mato Grosso, nós já temos até os educadores que teriam condições, né, de ministrar esses cursos, até porque a maioria das universidades museológicas, as universidades hoje, os campos da UFMT, possuem museus, né? Então, a gente automaticamente também já utilizaria esses próprios profissionais que estão no museu, com a perspectiva da educação museal, e os professores que já estão em alguns cursos afins, que poderiam já somar. Então, eu acho extremamente oportuno, esse é um momento de dialogar sobre isso, Jonilke, e pensar numa especialização sempre presencial ou totalmente à distância, né, professora? Que já atendendo essa questão do Estado todo, né? Agora, professora, por você, já deu uma contribuição aí necessária. Muito obrigada. Então, aí voltando, comecei falando dessa política nacional e vou encerrar a fala para depois abrir para o debate, né? Também falando da política nacional. Então, pensávamos naquele momento na política nacional de museus. Durante todo esse tempo, as redes de educadores em museus do Brasil se reuniram por diversas vezes durante os fóruns de museu, né? E eu tive a oportunidade de participar desses momentos e constituímos, pelo Programa Nacional de Educação Museal, o PENEM, né, a Política Nacional de Museus. Justamente, a Política Nacional de Educação Museal, que é o mesmo PNE, né, só que aqui, veja, se vocês quiserem, poderão, aí tem o site, ó, vocês poderão estar acessando o caderno da Política Nacional de Museus, o caderno da Política Nacional de Educação Museal para orientar os trabalhos nos museus, né, que existem no nosso estado. Por quê? Agora, como você disse, com essas possibilidades que a internet nos oferece, né, podemos fazer as nossas reuniões virtuais, né, e podemos acessar esse tipo de documentação com muita facilidade. Então, eu tenho esperança que os museus do Mato Grosso cresçam muito, se instrumentalizem para a educação patrimonial a partir desse novo momento que vivemos. A pandemia é o momento que nós temos que ficar em casa, né? Que temos que nos cuidar, mas, por um outro lado, ela é um momento também de reflexão, de releitura de textos, né, de análise, de encerramento de projetos, de análise de conteúdos que nós não temos tanto tempo durante uma vida, digamos, normal, né, para refazer, para ler. Então, e os museus também para repensarem o seu papel. E os educadores patrimoniais para se aprofundarem nas suas práticas, né, revisando essas práticas, verificando o que é que pode ser melhorado. E, enfim, para todos nós, então a gente tem que aproveitar esse momento, infelizmente negativo para a sociedade brasileira como um todo, né?
mas para fazer alguma coisa que seja útil. E se acontecer de um de nós partir, agora nessa temporada, né, pelo menos fica a nossa lenda, fica a nossa história, né? As outras pessoas farão memória, como nós fizemos hoje, da arquiteta, do Zé Coca, da Evangeline, né? Então, das pessoas que já foram, e é importante que a gente vá escrevendo, e que esses nossos debates, eles sejam mais rotineiros, que a gente possa fazer as nossas reuniões, não precisa ser aberto ao público do jeito que estamos fazendo hoje, né? Mas que os grupos realmente se reorganizem, né? Para que a rede de educadores em Museu e Patrimônio continue no estado de Mato Grosso e que a gente possa se ajudar sempre, porque a solidariedade, né? A economia criativa, a economia solidária, né? Ela passa também por esses caminhos da museologia. Então, agradeço o convite, a oportunidade, e agora vamos conversar um pouco com com as pessoas que estão aí do outro lado, e que é para eles que estamos conversando hoje, apresentando um pouco, né, com algumas quedas aqui do nosso dispositivo aqui, com algumas dificuldades, mas nós estamos fazendo esse trabalho justamente para fazer a interlocução com as pessoas que estão nessa roda conosco hoje. Gostaria de ver os rostos, mas não é possível, então pelo menos as conversas, né? Sim. Daqui a pouco todos poderão se ver, pode esperar. Obrigada. Sim. Nossa, a gente que agradece, professora, por toda essa memória. Olha, gente, a professora Jocenaide, nesse momento, ela estava me relatando hoje na parte da tarde, que ela deu uma organizada na memória da rede. E, assim, parabéns, professora, pelo trabalho de organização. Obrigada. E o que ela me falou e também, quem quiser desenvolver um trabalho de pesquisa, de mestrado, de pós-graduação sobre a rede, a documentação já está disponível, ela postou no Facebook, né, disponibilizou tudo isso. Então, é um trabalho de dedicação voluntária que a professora desenvolveu enquanto ela esteve aí, enquanto ela está à frente, né, da rede. E foi 2 semanas, né, professora, para organizar toda essa memória. Foi, e fui assim, conversando, né, pedindo para a Maria Eterna que mandasse, a Gleibiane que mandasse de primavera, que o pessoal de Cuiabá, entrei na REMP, né, pedi que fizesse uma lista das pessoas que já participaram em algum momento. Aqui de Rondonópolis também, andei conversando com algumas pessoas pedindo, por favor, me mandem informações, né? E aí você também, com essas fotografias novas que você me traz agora, quer dizer, nós estamos fazendo uma coletânea da documentação da rede. Muito provavelmente, muita coisa ainda vai ficar fora, porque, como eu disse, é uma rede, né? Não é uma instituição que a gente tem que ficar fazendo uma documentação sistemática, burocrática, né? Mas o desafio é isso, né? Aquelas pessoas que estão aí querendo fazer um mestrado, fazer um doutorado, que ainda não tem tema, escrevam sobre a rede de educadores em Museu e Patrimônio do Mato Grosso, porque tem muita coisa para se colocar. Pessoal, alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta... Você quer, professora, comentar a pergunta do Jonilken? Porque eu comentei naquele momento, o Jonilken fala sobre a questão da especialização. Isso. Olha, Jonilken, educação patrimonial e museológica. Educação, isso. Então, não é impossível de se fazer, é possível, né? A Universidade Federal de Rondonópolis hoje está passando por um momento de mudança, né? Você já conquistou a sua independência e está num processo de transição para realmente se tornar independente. Então, por enquanto, muitas coisas são decididas em Cuiabá e muitas coisas já estão sendo decididas aqui. Estamos nesta temporada de pandemia, as universidades estão paradas, né? Podemos levar essa ideia para frente. O momento político não é interessante. O momento político é um momento muito difícil. As verbas para as universidades estão muito controladas, né? Não sei se teremos isso. E, principalmente, a sua proposta, que seria um curso online, não sei se teremos facilidade para aprovar isso agora, né?
porque para fazer um curso online existe toda uma estrutura que a Universidade Rondonópolis não tem, por exemplo. EAD, né? EAD nós não temos, por exemplo, estrutura nem para fazer algumas aulas como estava sendo solicitado pelo MEC. Né? Então, nós estamos com dificuldades nisso. Aí quero rememorar uma outra coisa. Há uns 2, 3 anos atrás, acho que 3 anos atrás, eu cheguei aí ao Rio de Janeiro, conversei com o Mário Chagas e outros da universidade para trazer um mestrado em museologia para cá. E fui a Brasília, consegui fazer um contato interessante lá e tudo, só que o momento político também não ajudou. Porque quando a gente fala momento político, nós estamos falando de economia também, né? Então, assim, nos empenhamos, cheguei a fazer um levantamento, talvez vocês tenham ficado sabendo, de um levantamento de pessoas interessadas em fazer mestrado em museologia, né? Levantei um número e ainda tenho isso guardado aqui nos meus arquivos, mas nós não conseguimos fazer, né? Agora, o que eu posso dizer para o Junil, que para um grande amigo e educador patrimonial, que todos aqueles que têm esse interesse podem estar procurando essas plataformas, em outras plataformas, em outras universidades. Por exemplo, essa que eu fiz, Museografia e Patrimônio, que eu fiz online, né? Na Claretiano. E que lá, inclusive, tem um curso de museologia, um curso de graduação em museologia, né? E tem outras universidades que também já têm esses cursos online. Eu vou falar do Claretiano, não estou ganhando nada para isso, mas eu gostei do curso, eu achei que foi assim, bastante interessante, as leituras, os vídeos passados, a forma como eles cobram o TCC no final do curso, a apresentação de trabalho, né? Então, poderia ser uma possibilidade, se a pessoa realmente tem interesse em fazer uma especialização na área de museologia e patrimônio, eu recomendo esta. Né? Tem outras universidades. Né? Então, é um momento de pesquisa. Agora, mestrado é só em São Paulo, no Rio e na Bahia, em museologia. Porto Alegre, não? Porto Alegre. Porto Alegre agora, também, né? No Brasil. Então, professora, quando discutiu essa questão da criação do curso de museologia, nós também discutimos isso na Universidade Federal daqui em Cuiabá, que foi com a professora Ana Maria Marques, do curso de História, e ela chegou até a estruturar a proposta, apresentou o departamento de História, o curso ia ficar vinculado ali, né, à História, mas também não decolou, tivemos alguns percalços aí, e porque não se criando. Porque um curso de mestrado, ele requer professores, né? Doutores e pós-doutores, num número interessante e que seja do próprio curso que está propondo. Então, o que nós queríamos fazer era trazer um curso pronto do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, trazer um curso para nós aqui, que já estivesse pronto para formar 1, 2 ou 3 turmas. Né? Então, seria para atender toda essa nossa região aqui que é tão carente. Então, um curso pronto que não teria que passar por essas aprovações. Só que, por um outro lado, e o grupo de profissionais da área é restrito no Brasil, né? Mas também, por um outro lado, teríamos que ter um recurso para trazer essas pessoas. Porque a universidade de lá faria o trabalho aqui, mas eles, logicamente, seriam sobre trabalho e eles teriam que ganhar para isso. E aí foi aí que nós não conseguimos trazer naquele momento, porque nós não tivemos recurso mesmo. A universidade não tinha recurso e todas as instâncias que eu consultei, infelizmente, não deu naquele momento. Aqui foi pensado em criar a graduação, né? Ela ia ficar na História, mas acabou também tendo problemas aí com esse processo, por na época não termos ninguém na área da museologia, né? Posterior a isso, que a universidade abriu os concursos, né, que foram para o MACP e para o Museu Rondon, aonde entrou os 2 museólogos, né, que estão hoje. Inclusive, no próximo domingo, a live vai ser com a Silvia, que é lá do MACP, que é a museóloga lá do MACP, que é do Museu de Arte e Cultura Popular da UF. Vamos ver aqui, acho que a gente tem mais perguntas. Tem mais perguntas. Maria Antúlia está online aí. Maria, um grande beijo para você, querida. Você
foi excelente na sua atuação na Superintendência de Patrimônio Cultural da Secretaria, deixou um legado gigantesco, sempre presente com os museus, uma das Isso. incentivadoras, né, coordenadora aí da REMP também, junto. Aqui nós Sim. temos uma outra pergunta, deixa eu só pôr meu óculos aqui, gente, porque está muito pequenininha essa letra. Tem uma pessoa perguntando como vai ficar a sala de memória, vai permanecer no Memorial Rondon? Pois é, nós temos da Carmen professora Coutinho. Nélia Carmen. Isso. Carmen. A professora Nélia Carmen, ela nos ajudou muito na REMP, na criação da primeira exposição para a inauguração da sala de memória, inclusive os recursos que conseguimos via a Fundação Unicelva da Universidade Federal de Mato Grosso, foi um projeto que ela fez para a Embaixada da Nova Zelândia, num edital que estava aberto naquele momento, teve a parceria do Estado de Mato Grosso, mas também da Universidade Federal de Mato Grosso, né, da nossa universidade. Sim. E a pergunta dela, como vai ficar a sala de memória? Vai permanecer no Memorial Rondon? Então, eu particularmente tenho expectativa que permaneça, né? A parceria do Memorial Rondon é a comunidade, a Secretaria de Estado de Turismo, né? Que é o órgão gestor. E a sala de memória Rondon e Familiar está na parte superior do Memorial Rondon, né? E as pessoas que trabalham são voluntárias da comunidade, não tem ninguém que tenha qualquer tipo de salário ali. Então, eles organizaram um grupo, né? E fazem os atendimentos aos visitantes, aos turistas. Sim. Não é? E que resultou de um trabalho que a REMP fez, dessas oficinas, e outras instituições que em algum momento trabalharam turismo, a Secretaria de Turismo do município de Santo Antônio do Levejara e tudo. Sim. Mas só um pouquinho. E deste grupo, hoje é o dia, né, de falar das pessoas que foram embora. Desse grupo maravilhoso de Mimoso, quero lembrar a senhora Evaldina Querubino, que faleceu há um pouco mais de 10 dias. Que foi uma pessoa que se dedicou muito para a sala de memória. Infelizmente, não podemos mais contar com ela quando o memorial reabrir, né? Que agora também está fechado devido à pandemia. Tá. Você ia dizer? Então, lá no memorial, na parte superior, está essa ação que toda a professora mencionou, né? Que é da sala de memória e o trabalho desenvolvido pela REMP. Na parte de baixo, a gente tem uma exposição que foi montada na abertura do Memorial Rondon, que é uma exposição que tem a curadoria do professor João Antônio Botelho Cid, fotos do Mário Friedlander, e tem um trabalho de curadoria que eu fiz junto com o professor João Antônio. E é uma exposição fantástica também, né, que está dentro do memorial. Ela traz toda a história do Rondon, traz o trabalho dele desenvolvido dentro do estado de Mato Grosso, e em Rondônia também, e traz todos os contatos que ele fez com os primeiros indígenas, né, que ele contactou. E é uma exposição muito completa, e o Mário Friedlander entra com uma visão mais atual, que é registrando na contemporaneidade esses espaços por onde Rondon percorreu. Também é uma exposição que está na parte de baixo do Memorial Rondon. Nós temos um patrimônio fantástico, né, professora? Que é o Memorial Rondon, ali em Mimoso. É um grande atrativo. Mimoso está 190 quilômetros? Quantos quilômetros? Eu não me recordo da capital. Acho que é 130, um pouquinho 130, mais ou menos. Né? 130 quilômetros, por aí. E a gente já está dentro do Pantanal, né? Uma outra parte do Pantanal, e esse memorial foi construído nessa região. E é incrível o que está disponível para a população ver, tanto a parte da natureza em si, né? Que o memorial está dentro do Pantanal, a comunidade de Mimoso, que tem todo o seu encanto, a sua peculiaridade, e como que está instalado ali, né? Tanto na parte de baixo do memorial como na parte superior. Então, pode retornarmos
dessa pandemia, fica a sugestão aí para que todos possam conhecer o Memorial Rondon, enfim, saber um pouco E a da nossa história. expectativa, e a Até a nossa própria expectativa história. é que a sala de memória Rondon e Familiares permaneça no Memorial Rondon, não é? Vai ser E que em algum permanecer momento a Secretaria de Estado de Cultura ou de Turismo, a própria trata do Prefeitura turismo. Municipal de Santo Antônio do Leveger, enfim, que os órgãos, né, públicos encontrem uma maneira de contribuir com a sala de memória, até porque as exposições precisam, os estudos expográficos precisam continuar, museográfico precisam continuar, a sala precisa ser, de tempos em tempos, as exposições precisam ser recuperadas ou modernizadas, né? Porque quando as pessoas vão a um museu, elas não querem ver sempre a mesma coisa. Sim. É um museu que tem vários objetos e que as exposições são atrativas. Se não forem atrativas, vão uma vez e depois não voltam mais, porque já viu aquilo, por que eu vou visitar novamente? Então, eu penso assim, o museu é um espaço que ele trabalha com o passado, mas ele uma instituição que precisa pensar futuro, presente, que tem que se modernizar, que tem que colocar novas tecnologias, no caso, né? Eu falo que a gente anda nas 3 temporalidades. A gente anda, professora, só fazendo... Nas 3 temporalidades, nas 3, isso mesmo. Que é passado, presente e futuro, né? A gente dialoga nessas 3 temporalidades. E como o memorial é o Memorial Rondon, né? A gente espera que ali tenha, que a sala de memória tenha condições de trabalhar mais a questão indígena, a questão Bororo, né? Que foi a principal bandeira de luta do Rondon. Ele fez as linhas telegráficas, ele pensou as comunicações, ele conseguiu trabalhar na questão da política emergente daquele momento, recém-instalada a República no Brasil, pensando na manutenção das fronteiras, etc., etc., mas ele, pessoa, a bandeira de luta do Rondon era o indígena. Sim. Então, ele levou para o interior as linhas telegráficas para atender a quem? As divisas, para manter as divisas, para atender as iniciativas, né, do Exército, mas muito mais para atender aos indígenas, porque em cada posto indígena ele colocou, em cada posto da linha telegráfica, ele colocou quem para trabalhar? Os indígenas. Os indígenas. E aonde ele levou as linhas telegráficas, tinham os indígenas. Sim. Não é? Então, assim, e SPI, enfim, isso daria mais uma outra live, né? Dá. Então, não vamos nem entrar nesse assunto. Vamos ficar na educação patrimonial e museológica. Justamente. Nós temos uma outra pergunta aqui da professora Ana Maria. Ela pergunta assim: boa noite, parabéns pela fala. Gostaria de saber como estão trabalhando a questão luminotécnica nos museus. Você quer responder ou primeiro? Não tenho argumentos para responder, essa é para você. Então, o Museu de Arte Sacra, a gente tem um projeto luminotécnico, né? Lá do museu. Inclusive, usamos lâmpadas de acordo com as normas, né? Para o nosso acervo, que é tecido, que é madeira. Então, a gente tem um luminotécnico pensado também para não agredir o nosso acervo. Então, a gente tem um luminotécnico bem bacana. Nosso luminotécnico também foi pensado de uma forma cênica, né? Para valorizar algumas peças específicas. Mas também a gente tem esse cuidado com os watts, né, apropriado para cada peça. E também a utilização de lâmpadas específicas, né, que são lâmpadas em LED, enfim, a gente não pode usar qualquer lâmpada nesse sentido. Então, o Museu de Arte Sacra tem um luminotécnico. Eu acho que a Casa Dom Aquino também tem um luminotécnico, né? O Palácio da Instrução tem uma iluminação pensada que foi instalada no período da Bienal, né? E essa iluminação ficou ali para o Palácio da Instrução. E hoje está se fazendo a reforma do Museu Histórico, né? Que está passando hoje por reforma, e também está se pensando no luminotécnico dentro da composição da expografia que está sendo desenvolvida lá. Que o museu está fechado agora, né? Eles fizeram um trabalho de catalogação do acervo e estão
trabalhando com essa parte tipográfica e também a instalação do luminotécnico. É até onde eu sei. Eu acho que o MISC, eu não me recordo bem se tem, que é um museu municipal, e também o Museu do Morro da Caixa d'Água tem uma iluminação específica, né, que é para atender às necessidades ali da antiga Caixa d'Água, que foi habilitada recentemente como museu, que tem 3 galerias, né? O que eu sei até então são esses. O MACP, que é o Museu de Arte e Cultura Popular, também tem uma iluminação apropriada, e o Museu Rondon da Universidade Federal também. Agora, os demais, né, vem se adaptando. Eu não sei como que é o Rosa Boroura aí, professora, em Rondonópolis. Como que é? Ele tem um biblioteca apropriado? Esse museu, infelizmente, ele carece de tudo, né? E no momento, nessa gestão em especial, desse prefeito, não está havendo nada de melhorias, né? Então, assim, Rondonópolis passa por um problema muito grave no momento com relação à cultura no geral e também Sim. de museologia. Temos aqui a Fazenda Velha, que era uma fazenda que foi do Rondon. A notícia mais antiga que eu tenho dela é de 1902, o primeiro proprietário. Em 45, em 18 passou para o Rondon, salvo engano com as datas. Em 45 ele vendeu para a família do Júlio Goulart. E na década de 70 já estava com os proprietários atuais. Estou me referindo não à fazenda como um todo, mas em especial essa parte que fica bem próximo da cidade e que tem a casa sede da fazenda ainda, que é uma casa imensa, antiga, imagino que seja mais antiga do que o Casaril, aqui de Rondonópolis. Pelos meus estudos, eu chego a 1902 na construção dessa casa, e que agora vai passar uma rodovia ao lado da sede, a W11, e que nós não temos essa casa tombada pelo patrimônio histórico municipal ainda. É uma casa que tem condições de ser tombada pelo Estado, porque ela tem uma história interessante, já que ela está às margens do Rio Vermelho, em um momento em que não tinha estradas, em que tudo o que acontecia pelo rio, não é? E essa casa era a casa referência, essa fazenda era a fazenda referência para os viajantes que iam para Goiás, né? Ou que iam para Cuiabá, ou que iam para a região de Poxoré, Guiratinga, a partir da década de 30, quando encontraram pedras preciosas por ali. Então, é uma casa referência para o Estado. É uma das casas que nós precisamos tombar para o Estado, pelo patrimônio estadual também, além do municipal. E aí essa rodovia que estou dizendo já está em fase de construção, e agora, há poucos dias, dia 5 de maio, no dia do aniversário do Rondon, o senhor Júlio Goulart passou para as minhas mãos para que eu entregue para a universidade os mapas assinados por Rondon e Otávio Pitaluga, e o primeiro proprietário que nós tínhamos notícia, que era de 1902. Olha, então, que assim, legal. então tem coisas assim no Estado que precisam, que a REMP ainda vai continuar atuando, certamente, né? E que a gente tem esperança de dar continuidade e uma resposta mesmo para as pessoas que estão interessadas no patrimônio e na museologia no Estado. Esses mapas são tão importantes, professora, fazer a digitalização dele. A biblioteca, hoje a Estevão de Mendonça, ela tem um scanner grande que dá para fazer a digitalização de mapas. Sim, e é até importante para esse acervo estar digital, disponível para as pessoas, né? Deixa eu só ir aqui na pergunta da Nailê. A Nailê faz assim: as visitas de estudantes nos museus tinham... Deixa eu colocar o óculos de novo. As visitas de estudantes nos museus tinham começado com um projeto belíssimo, aqui na capital. Espero que tenha continuidade, incluindo o roteiro Museu Rondon. Então, a Nailê está falando do projeto que é o Caminho da Cultura, que foi desenvolvido o ano passado e tem a coordenação do Vicente de Paulo, que é um artista plástico. E fez com que circulasse na capital, nos espaços museológicos de cultura, e foi a ideia era
fazer até então, o ano passado, um projeto piloto. E aí as empresas municipais de transporte daqui de Cuiabá aderiram ao projeto. E foi firmado, posteriormente, uma parceria com as empresas estaduais, né, para poder trazer alguns estudantes para poder conhecer os espaços de museus aqui em Cuiabá. Mas como esse projeto, né, ele foi redesenhado para 2020, a gente não pôde startá-lo devido a essa questão do Covid-19, né, e a necessidade dos espaços até então, nesse primeiro momento, estarem fechados. Ele vai, sim, priorizar alguns outros espaços que estão dentro do nosso estado, com esse objetivo, né, de circular também a esses outros espaços públicos que estão fora da capital, tá? O Vicente fez um novo desenho, né, desse projeto e não pôde nos apresentar porque praticamente em abril, que era o período de iniciar esse projeto, acabou tendo que não dar sequência, né? Porque os espaços foram fechados nesse período. Ela pergunta também se o material está disponível no grupo. Se ela se refere à rede de educadores em Museu e Patrimônio, nós estamos com ele, por enquanto, só no grupo de WhatsApp, né? Que são, na verdade, é uma coletânea documental da rede. Da rede. Então, você pode, se você ainda não participa do grupo, a gente pode inserir você. A Nailê ela fez um trabalho de educação patrimonial no mestrado, fui banca dela há poucos dias, a semana passada. Sim. E ela trabalhou o cemitério Nossa Senhora da Piedade. Olha que legal. Fez um trabalho muito bonito, muito interessante, no curso de mestrado em História, no Prof. História. Parabéns a ela. Ela é professora da rede pública, né, de História. Eu conheci a Nailê pelo Colégio Nilo Povas. Ela era coordenadora lá na área de linguagem. A Nailê faz um trabalho fantástico. E aí que tem uma outra pergunta. Há alguma política para o meu Museu Rondon? Se é Carminha, professora Nélia Carmen Rosseto, se é para o Museu Rondon, Rondonópolis, não temos nenhuma política que saibamos, porque o Conselho de Cultura não foi reconhecido pelo prefeito, foi eleito por um fórum popular, e o prefeito não reconheceu, então não existe Conselho de Cultura, não dá para saber se ele tem alguma política para o Museu Rondon, acredito que não. Se for, que é o Museu Rosa Borolli, o Museu Rondon da UFMT, que leva esse mesmo nome, eu não tenho notícias que tenha alguma política específica da universidade para o Museu Rondon. Se é o Memorial Rondon em Mimoso, como nós falamos, está nas mãos da Secretaria de Estado de Turismo, né? E até o momento eu não tenho informação se existe uma política de Estado para o Memorial Rondon. Pode ser que, se alguém da Secretaria de Cultura estiver assistindo, possa nos responder alguma coisa. Então, está no turismo que eu saiba não tem, mas não sei se tem. Ele até então estava na cultura, né? Até o governo passado, né? E aí, pós esse governo, ele foi transferido para o turismo. Então, hoje o Memorial Rondon não está mais na pasta da CECEL. Ele foi para a pasta do turismo, que eu acho uma grande perca, né? Uma grande perca. Ele tinha que estar na pasta da cultura, né? Eu acho que a cultura é o lugar dele. Mas, enfim, por escolhas né? E aí tem um comentário aqui da Natália, ela diz que a comunidade de Mimoso precisa continuar envolvida com o Memorial Rondon e com a sala de memória. Né? E aí tem outras pessoas concordando aqui. Sim. Pessoal, ali, mais alguma pergunta? Vamos formular as perguntas, se alguém tiver mais alguma pergunta, porque eu acho que a gente está chegando agora já para a reta final, né, professora? Alguma consideração? Deixa eu fechar aqui. Carmen ainda coloca, poder público e comunidade mimosiana devem assumir juntos a gestão do Memorial Rondon. A Nailê diz que as visitas de estudantes nos museus tinham começado com um projeto belíssimo aqui na capital. Espero que tenha continuidade, incluindo os roteiros, né? Eu já passei, professora, aí para baixo já passei tudo, a maioria mais comentários, né?
É por isso que eu perguntei se alguém tem mais alguma pergunta para poder fazer. Eu acho que não. Professora, eu vou deixar você para poder finalizar. E antes, gente, de eu passar aqui para a voz para a professora, essa live ela é uma homenagem, a gente está fazendo homenagem a essa arquiteta, que é a Berenice, tá? A Berenice prestou um belíssimo trabalho para o Brasil, não só no estado do Mato Grosso, em Cuiabá, mas aqui em Cuiabá ela fez um trabalho fantástico, que foi um trabalho de consultoria junto com a Unesco e com o IFAM, através do Pacto das Cidades Históricas, que ela desenvolveu o projeto, né? E ela esteve esse período aqui trabalhando conosco, como também desenvolveu dois outros projetos, que são os projetos de restauração do obelisco, que está na Praça do Porto, né? Um obelisco que Cuiabá recebeu em comemoração aos seus 200 anos, né? Quando ela fez 200 anos e veio para Dom Aquino, né? Dom Aquino, nesse período, era o governador do estado, e ele que recebeu esse obelisco em homenagem aos cuiabanos, né? Que foram lutar na Guerra do Paraguai e reconquistaram novamente o território de Corumbá. Então, esse obelisco vem em homenagem aos cuiabanos. E também o chafariz do Mundel, que conta um pouco de todo o processo da nossa história da distribuição de água dentro do nosso estado, dentro da cidade, né, de Cuiabá, e a história também do nosso estado. Então, a live é uma homenagem a ela e todas as outras pessoas também, em memória, que a professora Jocenaide citou, aí que colaboraram, né, com o nosso patrimônio, com a educação museal e com a educação patrimonial. Tá? Então, a gente dedica a essas pessoas trabalhadoras e que contribuíram com todo o nosso processo. Tá? Sim, então gostaria de concluir dizendo para o Antônio, que é o presidente da Sala de Memória Rondônia Familiares, lá em Mimoso, que é um prazer tê-lo aqui no grupo, ficamos muito satisfeitas, a professora Marisa Inês Brescovici também, e outros que eu não posso citar, porque são muitos, né? O Francisco, aí de Cuiabá. Agradeço a todos, a Natália, a Carmen, e todos os que estiveram presentes conosco. Agradeço a você, ao Museu de Arte Sacra, pela oportunidade. E respondendo à última pergunta do Antônio, ainda não há tombamento da Fazenda Velha. Tá? Então, muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Gente, muito obrigada por todos que participaram conosco na live de hoje. Professora Jocenaide, muito obrigada por todas as suas colaborações conosco, compartilhar seu conhecimento, todo o seu trabalho à frente da REMP, na área do patrimônio, você tem uma colaboração gigantesca no nosso estado também. Obrigada. Todos nós, né? Dizendo para vocês que na próxima semana a nossa programação continua. Na quarta-feira, a gente lança um Você Sabia, que vai falar sobre a história dos oratórios, né, que a gente tem uma coleção lá no Museu de Arte Sacra. E também, a nossa live da próxima semana, ela vai discutir sobre artes visuais. E a gente tem convidados especiais. A gente tem aí, inclusive, o Rafael Jonier, que vai falar sobre o processo dele de trabalho nas artes plásticas. Ele vai falar sobre arte e empreendedorismo, que é um artista plástico, vem trabalhando com uma pegada bem empreendedora, né, com um propósito dentro das artes visuais. E também a gente tem uma live com um convidado especial, que é o Sérgio Augusto, que foi meu professor no curso de perícia e análise em obra de arte. Ele vai falar sobre o jogo das margens entre as artes e o contágio. É muito bacana a abordagem do professor Sérgio. Então, olha, só para deixar vocês na curiosidade, que na segunda-feira a gente lança a programação nas redes. Também a gente traz a professora Ludmila Brandão, da Universidade Federal. Ela vai falar sobre arte e artesanato, algumas distinções possíveis, né? E, para finalizar no domingo, a gente traz a Silvia, que é a museóloga no MACP. Ela vai falar sobre o papel dos museus e a arte e cultura no MACP e o seu contexto na cidade. Então, pessoal, uma programação toda pensada com uma diversidade de temas para poder atender aí o nosso público. Então, para a semana que vem, o pessoal das artes visuais se preparem, porque a gente vai ter uma live especial dedicada a esse tema. Professora, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Bom domingo, né, a todos, e que na segunda-feira a gente tenha aí uma semana tranquila, em paz e com muita saudável.
E saudável, né? Com bastante Saudável. saúde. Se cuidar, né, pessoal? Se cuidar bem Vamos se aí, nada de cuidar. ficar transitando, né? Porque a gente está vendo os índices crescerem, né? É, Das contaminações, né? Pelo Covid. Então é muito importante a gente, nesse momento, quem puder ficar em casa, fique, né? Quem puder trabalhar de forma remota, home office, vamos seguir aí as recomendações para que logo, logo a gente possa todo mundo se abraçar, né? é isso mesmo. Professora, Obrigada. obrigada a vocês, pessoal. Boa noite. Boa Tchau. noite. Até breve. Até breve.